Oi, gente! Eu sou super desacostumada de fazer coisa ao vivo, mas eu perguntei se vocês queriam ver que livros tem na estante da minha filha de 8 anos e umas 80, 100 pessoas responderam que queriam ver e nenhuma respondeu que não queria. Então, tô aproveitando que minha filha não tá em casa agora, estava arrumando aqui a estante dela, já vou mostrar para vocês. E resolvi fazer assim uma live espontânea aqui para a gente falar um pouco sobre livros e crianças. Não preparei nada, não fiz roteiro, vim bater papo, tentar matar um pouco a curiosidade, quem sabe dar umas dicas, quem sabe receber algumas dicas também, né? Deve ter tanta coisa aí do mundo infantil que eu não conheço. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Bom, vamos pelo começo. Então, eu estou abrindo aqui ao vivo espontaneamente, para quem está chegando, para falar dos livros de criança que eu perguntei, que a maioria disse que queria ver. Eu trabalhei muito tempo com educação infantil, quer dizer, com educação de gestação e parto, né? Isso foi minha praia antes de eu voltar ali pro meu trabalho no YouTube. Então, o que acontece? Eu gosto muito desse assunto. Eu estudei muito sobre educação infantil, disciplina positiva, criação consciente, essas coisas tudo assim de mundo materno. Quem é mãe, quem é pai, sabe como é que é. E sempre foi uma grande preocupação, né? Como trazer essas alminhas para o mundo, permitindo que elas desabrochem, se desenvolvam seu potencial, não para vencer na vida e no mundo, né? Mas para que a alma possa se expressar, para que as tendências possam se manifestar, né? Eu venho de uma perspectiva de renascimento, de reencarnação, então eu olho para cada ser humano que chega como alguém que tem ali a minha carga genética, tem as influências culturais que está trazendo nessa nova vida, mas também tem o que no budismo a gente chama de os sânskaras, né? As tendências kármicas, tudo aquilo que aquela alminha já construiu, não da vida passada, né? Porque não é algo linear, mas tudo que ela está trazendo na bagagem dela, como tendências de vida, como jeito de ser, como afinidades, como gostos, como dificuldades, como facilidades, e tudo isso se expressa muito na infância. Então, eu estava aqui arrumando a estante da minha filha, né? E comecei a categorizar os livros aqui por temas e tal, idade, porque eu sempre estimulei muito, né, a leitura nela. Na verdade, ela só se alfabetizou com 6 anos. Aqui em casa a gente é bem contra a alfabetização precoce, nada de forçar a decoreba de letra e número para criança de 3, 4 anos, né? Inclusive por uma visão, né, espiritual, de que a alma, né, a parte espiritual da criança ainda é muito ligada ao mundo sutil até os 7 anos, né? Depois, o Rudolf Steiner vai trabalhar muito essa ideia dos setênios, dos primeiros 7 anos na antroposofia. Minha filha estudou numa escola Waldorf, mas o Steiner veio, né, de uma influência teosófica, e nos textos esotéricos da Blavatsky ela também fala sobre essa questão de que até os 7 anos de idade a conexão com o astral e com o espiritual ainda é muito maleável, é muito permeável, e a criança ainda traz muita bagagem do inconsciente dela, assim, ela tem uma fantasia, inclusive a clarevidência, essas coisas se manifestam mais na criança, né? Alguém perguntou aqui, a minha filha tem 8 anos agora, ela tá grandinha e por isso a gente levantou a estante dela e tá arrumando os livros que ela gosta muito de ler. Eu comecei desde cedo, né, com livros para trabalhar isso da fantasia, da imaginação, do criativo, né, desse aspecto que permite que a alma alcance voos mais altos, mais longe, ou não seja muito aprisionada pelo concreto do mundo, né? Então, até os 6, 7 anos, a criança ainda é muito ligada ao sentimento, à imaginação, ao aspecto criativo. E os sentimentos, às vezes, são demais, né? Tanto que as crianças com 2 anos passam pelo que o pessoal chama de os terrible twos, os terríveis 2 anos, que na verdade são lindos 2 anos, né? Porque a criança está se apropriando
do seu si mesmo e dizendo, opa, eu sou alguém no mundo, né? É muito bonito a gente ver esse processo, mas a emoção é sempre uma dificuldade. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, é um bate-papo, não é aula aqui, eu tô... onde que eu viro aqui? Então, eu tava aqui, ó, tava arrumando aqui os livrinhos da menina, vou até aproveitar e mostrar para vocês. Eu mantenho essa imagem de um anjo protetor aqui do livro do Geoffrey Hodgson, perto da cama dela. Então, cada família tem suas práticas espirituais, tem a forma como cria seus filhos, né? Eu não tô aqui dizendo como ninguém tem que criar seus filhos, vim só mostrar mesmo. Para dar sugestões, quem sabe, ajudar. E aí a gente, nessa vibe, nessa pegada aí de não alfabetizar e não trazer muito para o informacional concreto, né? Entendendo que isso é uma coisa que vem aí depois, no segundo setênio, né? A partir dos 6, 7 anos, que a criança começa a ficar mais intelectual, questionar mais, perder um pouco esse contato com o fantasioso, né? Começar a ter um raciocínio lógico mais científico até, né? Que eu também acho super ótimo, né? Que a criança tenha pensamento crítico, pensamento lógico, científico. Mas antes disso, não. Antes disso, né? Eu aprendi, inclusive com as jardineiras da escola Waldorf, que o ideal, inclusive, é que os livros não tenham imagens, né? Os livros para criança pequena, que a gente vai em livraria, né? É só imagem. Mas quando a gente lê para criança à noite, né? Que a gente se envolva com a história, né? Não lê mecanicamente, claro. E estimular esse hábito de leitura mostrando que é algo bom, que é um mergulho bom, né? E ler um livro que não tem imagem, para que ela possa criar as suas próprias imagens, né? E mergulhar na sua própria imaginação. Então a gente começou com leituras, né, de contos de fadas, tudo adaptado, porque na verdade os contos verdadeiros, eu até tenho eles aqui, ó. Tem até um vídeo lá no meu canal que eu falo dessa editora que eu gostei muito, os contos de fadas originais, né? Eles são até pesados, né? Se vocês forem ler A Pequena Sereia, por exemplo, putz, é triste, a gente chora lendo, é pesado, é violento, né? Mas assim, começando com histórias mais suaves. E aí uma das primeiras histórias que eu li para minha filha foi um livro, eu tinha separado daqui. Foi um livro que a minha mãe me deu. Como vocês sabem, eu tive uma infância meio esotérica, teosófica, budista, gnóstica, sei lá, não sei definir. Mas é um livro, eu acho que é de uma autora meio espírita. Eu realmente não sei, desculpem. Da editora Vozes, chama Pingo de Luz. Alguém conhece esse? Esse é de quando eu era criança. Minha mãe guardou para eu dar para minha filha. Bonito, né? E é muito bonito, porque ele fala sobre como nós somos gotas de luz, né? E a gente escolhe as nossas mães. E o budismo também ensina assim, né? Então nós somos pingos de luz que viemos para essa jornada encarnatória no mundo e cada um se afiniza com um casal e escolhe a sua mãe e seu pai e mergulha. É bem bonito. Umas imagens, bem aqueles desenhos, né, dos anos 80, 90, mas ele mostra assim a relação do universo com o óvulo, e aí ele vai crescendo e se desenvolvendo, e aí o nascimento, né, o túnel. Fui professora numa escola Waldorf e a hora da história tinha toda uma ritualística muito interessante. Eu achei isso muito lindo da Waldorf. A minha filha ficou na Waldorf dos 2 aos 6 anos. E, inclusive, quando eles... Eu tô procurando um negócio aqui. Acho que eu não vou achar agora. Quando as crianças fazem aniversário, tem uma história muito parecida com essa do Pingo de Luz, né? Que era uma estrelinha lá no céu, que aí veio, escolheu seus pais e veio, e cada um tem sua história. É muito bonitinho. Mas aí, pela parte mais de desenvolver emoções e entender as emoções, eu encontrei, e aí eu comecei a partir dos 2 anos, então isso aqui a gente usou muito de 2 a 5 anos de idade, assim, foi quando a gente usou mais esses livros. Depois eles foram ficando meio datados, meio infantis demais para ela. Que é uma coleção que eu chamo a coleção do Coelhinho, é da editora Ciranda Cultural. Cada livrinho é uma emoção.
muito bonitinho. Ó, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Eu não tenho todos, mas ó, tenho triste, o medo, feliz, quando eu me sinto amado. Esse aqui é o quando eu me sinto bondoso. Também tenho quando eu sinto ciúmes, quando eu sinto raiva, quando eu me sinto irritado. Tem vários assim. E é muito bonitinho, gente, porque ele ajuda a criança a identificar quais são os sentimentos, né? Esse aqui é o do bondoso, né? Eu me sinto bondoso quando eu ajudo as pessoas. E aí a gente estimula ações positivas e sentimentos positivos na criança. Ser bondoso me ajuda a entender como as pessoas se sentem. Aí mostra os coelhinhos na escola, cada um de um jeitinho, né? Então, e ele sempre traz soluções. Então, por exemplo, quando eu me sinto irritado, é bonitinho porque ele fala que ele quer bater o pé no chão e ele parece que a cabeça vai explodir e ele fica com muita raiva, e aí mostra como que a gente sente no corpo esses sentimentos, né? Porque a gente vive, agora isso está mudando felizmente, mas a gente vive assim num momento de sociedade, que eu acho que agora as pessoas estão procurando mais terapia, conhecer as suas próprias emoções, e isso é muito positivo, né? Mas eu estava lendo um texto dia desses, né, como, eu acho que isso pega mais nos homens, inclusive. O homem, ele é ensinado, a mulher também, mas assim, é um geral, ensinado a não identificar muito as emoções negativas. Tudo é raiva, né? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô chateado, eu tô com raiva, eu tô frustrado, eu tô com raiva. A gente leva tudo para raiva, né? Então a gente aprender a identificar as emoções, né? O que eu faço quando eu tô triste, né? Se é bom conversar com alguém quando eu tô triste, né? E fala até da morte, assim. É bem bonitinho. É uma coleção que eu sempre indico assim para as pessoas que têm filhos. Tomar um banho quentinho, né? Ouvir música, coisas que ajudam quando tá triste. E aí desde cedo a minha filha foi identificando os sentimentos e eu ia tentando ajudar ela, porque a criança, como tem essa inabilidade de se expressar, ela fica muito frustrada. Então a gente vê o que o pessoal chama de birra, na verdade às vezes é uma grande frustração que a criança não está sendo compreendida, não está conseguindo se expressar, não está se entendendo. Então a gente dá ferramentas para a criança se entender e lidar e saber pedir ajuda e saber o que ela precisa, também ajuda na comunicação e a resolver, né? Medo, aí fala do medo do escuro, que o coração bate forte quando tá com medo, é bem bonitinho. Mas tem outras coisas que a gente vai estimulando nas crianças. Então, ainda da mesma coleção do coelhinho, tem um que é sobre o amor aos animais. E tem esse aqui que é lindo também, ó, O Grande Livro do Amor. Então, fala da importância do amor, assim, é bem bonitinho mesmo. Mudando de coleção, eu fui para a questão dos animais. Eu gostei muito desse livro aqui, O Resgate Animal. Então, o Resgate Animal é que aqui em casa nós somos vegetarianos, né? Então, a gente tem, por exemplo, é um livro interativo. Então, ó, o tapete, aí você devolve o tigre para a floresta. Então, o elefante no circo, você devolve ele para a família dele. A tartaruga pescada, devolve ela para a praia. Então a criança pega aqui até as galinhas, né, para abate lá na granja. A gente faz elas voltarem também, voltarem para a grama. Então essa é a ideia do livrinho, e é para estimular assim o respeito aos animais, a compaixão, né, considerar assim os seres, a liberdade, a autonomia, o direito à vida de todos os seres. Então foi um livrinho que minha filha gostava bastante também. Mais dica de livro. Esperança para as Flores. Esse também era meu de quando eu era criança, minha mãe salvou. É aquela historinha básica da lagarta que acha que vai morrer, e aí vira o casulo e vira borboleta, que é aquela coisa que todo mundo conhece. Mas ele é muito interessante porque ele mostra a grande pilha de lagartas. E as lagartas, né, elas acham que o propósito da vida delas é subir aquela pilha. E aí elas vão se embrenhando na pilha, uma subindo em cima da outra, uma subindo em cima da outra. E aí quando elas vão chegando mais no alto, elas começam a perceber que tem umas que caem
e se espatifam no chão e morrem. E aí lá do alto, é basicamente o mito da caverna isso aqui para crianças. Lá do alto da pilha, elas veem uma borboleta. E a borboleta conta que a borboleta era um casulo e um dia ela virou uma borboleta. E aí ela voa até a pilha e avisa, né? Aqui, ó lá. Ela voa e avisa que não é por aí o caminho, que não tem nada no topo dessa pilha de lagarta, só tem a morte. E que vocês têm que descer e fazer esse processo de transformação para que você possa ser borboleta também. Mas são dois personagens, são duas lagartas que conversam e elas duvidam do processo e aí uma vai na frente, aí a outra fica olhando. Eu acho que trabalha bem essa questão espiritual para a criança, né? Bom, teve os clássicos aqui em casa, claro, né? Fica até meio chato os clássicos, o pessoal já está enjoado, né? Pequeno Príncipe, não precisa nem comentar, todo mundo conhece. E esse aqui eu gostava muito quando eu era criança, O Menino do Dedo Verde. É um livro muito sensível, de um menino muito diferente, que tinha uma sensibilidade exacerbada para o mundo. E tudo que ele tocava ficava mais belo, mais vivo, mas ele era muito incompreendido. E ele tinha essa habilidade de transformar o mundo que ele vivia e colocar flores e vida nas coisas. E é muito bonitinho. Esse aqui eu já li para ela quando ela tinha uns 6 aninhos. Então já é o Pequeno Príncipe, esse Menino do Dedo Verde já é para criança um pouco maior, né? Bom, a gente leu o Lewis Carroll, né? Alice no Fundo do Espelho e Alice no País das Maravilhas. E começamos agora a entrar com os mitos, né? Rei Arthur para crianças, Aladim. Ainda voltando na questão da inteligência emocional, esse aqui ela usou. Esse aqui a minha filha usou ativamente desde os 6 anos de idade, assim, desde que ela aprendeu a ler, ela gostou muito, então é para criança um pouco maior, que é a mesma ideia desse do coelhinho, que ajuda a identificar as emoções, mas é o emocionário, o dicionário de emoções. Então, às vezes ela estava se sentindo entediada, chateada, essas coisas, e ela vinha aqui, procurava no índice, né, aqui olha só, são as emoções, né, que tem medo, confusão, timidez, né, vergonha, insegurança, remorso, tristeza, alegria, serenidade, alívio, hostilidade, tédio, melancolia, né? Cada um desses aqui, ele tem uma emoção correspondente. E aí é muito bonitinho, porque ele ajuda a criança. Então, por exemplo, abrir uma página qualquer aqui, remorso. Ele tem um textinho explicando numa linguagem bem infantil o que é remorso e uma imagem assim, bem... para dar uma impressão, né? E aí ele explica como funciona o remorso. Aí ele relaciona outras emoções, então remorso pode ter a ver com culpa. E o que você faz para resolver? Então ele é igual lá no budismo, né? Você tem as paramitas, as virtudes, e você tem os vícios, né? Os kleshas. Então você combate os vícios com a virtude. Então, às vezes aqui no textinho ele fala assim, quando você está com raiva, não adianta você ficar chutando tudo e gritando. Você tem que ir para a paciência. Aí ele dá a página da paciência, tipo um joguinho de RPG de livro, assim. Aí você vai para a página da paciência. Aí a criança vai assimilando. Ah, é assim mesmo que eu estou sentindo. Olha só, estou me sentindo compreendida. Estou entendendo o que aconteceu. Estou entendendo por que eu estou sentindo isso no meu corpinho. E aí ela vai se autoajudando, né? E, claro, conversando com os pais. Conversa com a mãe ajuda a identificar. E aí agora, um pouco mais velha, a gente entrou, né, como eu contei para vocês, com os contos de fada originais. Esses versão Disney a gente até assiste, né, eu não sou... Mas a gente sempre tenta ler os originais. E aí, para o pessoal que é mãe de menina, eu gostei muito dessa sessão aqui. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Tem o 1 e o 2. E são basicamente biografias. Né, são biografias que mostram, por exemplo, a Clara Schumann,
Então mostra uma mulher que no seu tempo, lá em 1800 e tanto, questionou e foi lá e tocou piano e tinha muito talento. Aí mostra uma pirata, isso aqui a Lara disse que parece comigo. Então tem uma pirata que foi lá e era uma grande capitã de navios. Aí tem a zoóloga, aí tem a Marie Curie, tem a cientista, tem a poetisa, tem a Frida Kahlo, tem a política, tem a ativista, a Jane Austen, né, a escritora. E eu acho isso muito bom, porque tem para os meninos também essa versão, né? Tem para os meninos também. Mas é legal a gente ver visões, a criança vê que o mundo é muito mais amplo do que a realidade dela de escola, desenho, família e barquinho, né? E ver a realidade de outras pessoas com quem ela pode se identificar, né? A minha filha que gosta muito de nadar, tem a Margaret Hamilton, da ciência da computação, aquela aviadora também que atravessou o Atlântico, esqueci o nome. Enfim, toda noite eu lia uma para ela, só uma página. Mas a questão, assim, a minha filha gosta muito de natação, por exemplo. Ela nada super bem, gosta de natação. Então ela se identificou muito com a história de uma refugiada da Síria, que a Síria entrou em guerra, a família dela, a casa foi bombardeada, ela teve que fugir. E aí naqueles barcos lá no Mediterrâneo, que é uma tristeza, só que o livro traz uma linguagem muito simples, né? Não é história de horror para criança. E aí essa nadadora pulou do botinho que estava lotado e foi nadando e empurrando e conseguiu salvar a família dela. Então ela gostava muito dessas histórias. Eu acho que isso inspira a gente a ter uma vida mais significativa e mais rica, né? A gente ter exemplos que não são só desenhos animados, né? Exemplos de pessoas reais que enfrentaram dificuldades e questionaram, né, o seu tempo vigente e fizeram algo diferente, fizeram algo bom para o mundo, né? Eu gosto muito disso. Agora a gente tem entrado também no Tolkien. Aqui em casa a gente é fã de Tolkien. Então esses aqui são mais infantis. É o Roverando, são livrinhos menores do Tolkien. O Ferreiro do Bosque Maior, esse aqui eu já li para ela, ela adorou, a gente vai ler de novo. E o Mestre Gilles da Aldeia. Então a gente está com esses 3 pequenininhos do Tolkien para introduzir esse mundo tolkieniano dela, para ela. Eu acho muito saudável isso. E depois a gente vai entrar com o Hobbit. E falando em fantasia, claro que eu não sou contra o Harry Potter. Comecei a ler para ela agora. A Pedra Filosofal deu até papo dela com o avô, falando sobre o Nicolas Flamel e a alquimia. E a Pedra Filosofal, né? Então, introduzir esses temas para a criança. Eu estou falando aqui de criança de 5 a 8 anos, né? Eu não estou falando de leitura para pré-adolescente e adolescente, que isso é outro universo. Eu só estou falando do universo que eu conheço. Mas esses temas, assim, de fantasia, mas que inserem elementos de magia, de imaginação, de criatividade e que dá uma visão de mundo mais ampla, seja esses mais realistas, que são biografias, ou os de fantasia, ajuda muito a construir essa visão da criança que pode expandir a alma dela, né? Pode adentrar universos mais profundos e ter um contato com os símbolos inconscientes mais significativo. Esse aqui é para mãe de menina, coisas de menina. Fala das meninas que podem ser o que quiser, né? É um livro mais feminista, assim. Pode escalar montanha, ser astronauta, ser cientista, pode jogar videogame, né? Enfim, para quebrar os estereótipos, né? Só para a gente ter a liberdade de autoexpressão, liberdade da nossa alma poder expressar o que ela realmente tem uma tendência, o que ela é, o que ela almeja. Porque a gente só consegue se desenvolver se a gente tem oportunidades, né? Por exemplo, se uma pessoa que em uma vida anterior foi uma grande musicista, um músico, foi um músico muito, muito bom, mas por condições kármicas
ele nasceu ali numa cultura, numa região, numa época, numa família que não é muito ligada à música. Então, é como se aquela sementinha musical daquela alma ficasse adormecida, se não há um estímulo que vem de fora que desperta isso. Então, esse momento da criança é esse momento que a gente justamente traz todos esses estímulos, todas essas imaginações, ideias e fantasias de outros mundos para ver o que a alminha se conecta. Ah, eu lembrei de um aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Tem um que não pode faltar. Ah, aqui esse. Esse aqui é da editora Tarpa, de uma escola budista, que é a História de Buda. Eles têm 4 livros infantis, eu acho, que é Buda para as crianças. Ele é bem simples, mas aí a minha filha já sabe, né? A história do príncipe Siddhartha, é bem bonitinho, ele é bem ilustrado. E aí aquela questão que ele era um rei, aí ele conhece o sofrimento, a doença, a morte, e aí ele vai meditar, e aí ele tem a visão dos muitos Budas. Olha que bonito. Aí ele questiona, ele sai do palácio com o primo dele, aí tem a iluminação na árvore de Bodhi, e é escrito assim de um jeito muito, muito infantil, assim, e mostra assim quase como ele vencendo os demônios de Mara, os vícios, enquanto se ilumina. E eu acho bom ter esse tipo de material para as crianças, porque justamente a gente vai tocando nas tendências kármicas delas, e usando essas imagens e vendo aquilo que elas se atraem, né? Não é forçar, né? É você apresentar, é você dar oportunidade para ela conhecer, oportunidade para ela se desenvolver, né? Dificuldade de buscar livros e histórias com uma visão mais ampla, saindo da mesmice, que achatando, a mesmice achata a criança, né? É assim, aqui em casa, por exemplo, a gente assiste os filmes da Disney, tem uns bonitos até, mas você vai procurar livro, só tem Frozen, a releitura da Frozen, até tem um aqui da Frozen, e a minha filha gosta, não estou falando mal não, tem um da Frozen. Mas é a gente pegar essas histórias também e conseguir expandir, assim. Ah, olha só, tem os trolls na história da Frozen. O que são os trolls? Vamos lá no folclore, vamos lá na literatura do folclore viking. O que tem de história de trolls? E assim eu tento, assim, expandir um pouco. Então, isso é bom, foi só um exemplo, né? Mas eu acho que a gente sempre tem opções. Agora, ela tá desde os 7 anos... Eu não sei bem, eu tô com as datas meio loucas, mas desde que a minha filha se alfabetizou, ela aprendeu a ler assim mais fluente com 6 anos e meio, no meio da pandemia. E aí ela achou do pai dela uma coleção do gibi do Asterix, aquele grandão que é coloridinho mesmo, é história em quadrinho, mas é do Asterix, e não é focado em criança, né? E ela gostou muito, então aí foi uma coisa que conectou. Então o pai que gosta, ele se empolgou e começou a comprar outras versões de toda a coleção do Asterix. Então aqui em casa rola muito Asterix também. Então aí a gente fala da poção mágica, dos druidas, do respeito à natureza, né? Sempre tem como expandir os temas, eu acredito. E aí eu também tentei trazer um pouco o Calvin e o Hobbes para ela, já que ela gosta de gibi. Esse aqui é coloridinho também, o Calvin e o Hobbes ilustrado. Acho que todo mundo da nossa geração gosta do Calvin ou Haroldo, né? Haroldo ou Hobbes. Um é traduzido, o outro não. Mas esse ela ainda só lê um pouquinho. E vai surgindo opções. Vocês, alguém sugere algum livro? Eu estou sempre procurando. Por isso que eu falei, vou lá mostrar o que eu tenho. Porque eu sei que quando a gente tem criança em casa e a gente tem um interesse assim numa educação espiritual, uma educação para a alma, às vezes falta, né, material. E aí eu fico tentando montar aqui na biblioteca dela, mas é muito bonitinho. Ah, esse aqui eu gosto bastante também. Esse aqui não é nada espiritual, mas é bem educativo. É um livro da esposa do Amir Klink. Ó. Ela tem 3 filhas e o Amir Klink, né, tem o Paraty 1, o Paraty 2, e eles contam das viagens para a Antártica. Então, mostra lá as crianças brincando na neve,
Aí fala sobre geografia, sobre viagem pelo mundo. Eu gosto muito dessas coisas que ampliam a visão de mundo da criança, sabe? Para ela não ficar lá fechada, achando que tudo se resume à bolha dela, sabe? O mundo de Sofia, Andressa tá perguntando, eu acho que o mundo de Sofia é para criança maior, assim. Eu não lembro a idade que eu tinha quando eu li o Mundo de Sofia, mas acredito que 12 anos já é um pouco mais pré-adolescente, né? É um livro que já pega mais. Mas, inclusive, pegar mitologia para as crianças, né? Facilita muito se a gente quer trabalhar o simbólico e o espiritual com a criança, ela ter familiaridade com a mitologia, inclusive, né? Quando ela vai ler lá, sei lá, se ela um dia se interessar pelo Jung ou pelos mitos gregos, ela tem familiaridade, né? Atena, Hades, Perséfone, Deméter, Hera, quem são, conta a história, o Narciso. A gente conhecer as historinhas ajuda depois, quando a gente está nessa busca também espiritual, seja pelo estudo intelectual ou pela vivência do inconsciente, né? Então eu tento fazer isso. E tem um livro que não pode faltar. Esse aqui eu quero até fazer um vídeo no canal sobre ele. Uma querida amiga minha do Projeto Pioneiros, né, dos meus amigos Fernando Mansur e a Josi. E eles fizeram uma edição, me embolei aqui, mas esse é bonito, esse aqui vale a pena até eu fazer um vídeo depois só sobre ele. Esse é um livro infantil que ela me deu. Eu quero até falar depois sobre o Projeto Pioneiros, os livros que eles têm editado. É o livro Luz Maravilha. Filosofia para Crianças, Luz Maravilha e Outras Histórias. Uma coisa muito interessante desse livro é a autora, a Julia Campbell van der Planck. Quem que é a Julia Campbell? Ela foi esposa de um dos alunos da Blavatsky. A Blavatsky, antes de morrer, em 1890, ela criou a Seção Esotérica e o grupo interno da Seção Esotérica, que tinha 12 alunos, 6 homens e 6 mulheres, e ali era mais instruções de esoterismo, de vida espiritual, uma coisa assim mais pontual. Né? Inclusive, não era ligada à Sociedade Teosófica, era a Loja Blavatsky, que era diferente da outra loja de Londres. E aí um dos alunos da Blavatsky, depois que ela morre, ele vai para os Estados Unidos e ele casa com essa moça, que era uma moça muito sensível, muito perspicaz, muito criativa, que gostava muito de criança. E ela escreve histórias infantis em 1900 e... nem vou saber aqui, não vou achar, mas coisa ser 1910. Ela escreve histórias para crianças e é bem num foco teosófico. Assim. Então, para quem gosta, a primeira história é sobre o Menino Cristo, a segunda é sobre o Parquinho de Forrat, Forrat, né, a luz, o fogo, a Luz Maravilha, trata um pouco da morte. Eu tô lendo ainda com a Lara, a gente está na metade. Foi um presente do Fernando Mansur e da Josi. É um trabalho da Josi esse aqui. A Josi tem uma sensibilidade muito grande para as crianças. E eu soube que a Josi escreveu um livro dela agora para crianças, que ainda não está publicado, mas vai ter um livrinho para crianças de uma pessoa muito sensível aí, que trabalha, que ela é psicóloga, gosta de Blavatsky e está trabalhando essa questão simbólica, né, das crianças. Então, esse aqui, A Luz Maravilha, é um livro muito bonito, muito, muito bom para trabalhar a espiritualidade. Eu vou falar um pouco dele, que eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele um dia. Mais uma coisa para minha lista de coisas para fazer. E tem o livro da Josi, que eu não lembro o nome, mas com certeza quando ele estiver disponível eu vou divulgar para todo mundo e vou comprar o meu também. É isso, gente. Que mais? O Roger estava pensando em comprar esse. Compra. Tem o pessoal, o Fernando Mansur, a Josi e os outros amigos que trabalham aí no Projeto Pioneiros, eles estão trazendo literatura de qualidade teosófica fora do mainstream, né? Para quem está cansado aí de ficar só nesse papo de Arthur Powell, os chakras, Leadbeater e Krishnamurti, e quer um pouco de teosofia de verdade, eles estão trazendo aí edições
de autores que não chegaram ao Brasil, que ficaram só no internacional, e eles estão traduzindo e publicando. Recomendo muito, Projeto Pioneiros. E tem o pessoal aí que trabalha eu ajudei na revisão de um dos livros deles, tem gente trabalhando com as traduções, mas tem esse para criança, Luz Maravilha. Dessa coleção aqui, tem um livro também lá no canal, dessa coleção da editora Wish, tem um que é, esse aqui é o de contos de fadas, que tem aqui os Irmãos Grimm, essas coisas, só que na versão original. E é muito legal, recomendo. Bem diferente das versões que a gente está acostumado. Tem as versões de contos de fadas celtas e tem a versão de contos de fadas vikings. Então ajuda nessa abertura de visão de mundo, eu acho. Vou virar aqui. Acho que os principais que eu queria mostrar para vocês a gente passou. Esse aqui é interessante. Esse aqui é mais educativo. De onde vêm os bebês? A gente, que é pai e mãe, a gente se preocupa, né, com a criança não ser molestada, aprender um pouco a se defender. E esse livrinho aqui, ele mostra, né, que existem vários tipos de famílias. Esse aqui é para criança a partir de 6, 7 anos, eu acho. Então, dá o nome das partes do corpo, aprende a criança a se conhecer, aí explica, né, como é que é. E aí ele ensina que o adulto não pode colocar a mão, que a criança tem que contar. A gente que é mãe, a gente se preocupa, né? Mãe e pai se preocupa. E é muito bonitinho que ele mostra, por exemplo, que dá para nascer de parto normal, dá para nascer de cesariana, que alguns precisam de fertilização in vitro, e alguns nascem do coração, que são adotados. Né? E para a criança, quando começa a surgir essas perguntas, é bom ter um material de apoio. É isso que eu tenho, por enquanto, de opção para mostrar, né? Só sugestões. Para quem tem criança, fica aí essa live longa e não planejada. Mas se ficou alguma dica aí útil, acho que tá bom. Deixa eu ver aqui se alguém... Eu ganhei, quando eu era criança... um livro do meu pai, que ele trouxe da Espanha. Eu já mostrei para vocês em outra ocasião. É uma história em quadrinhos sobre a vida de Teresa d'Ávila. Alguém pegou o livro da vida e desenhou a freirinha, a monja lá, e foi contando a história dela em quadrinhos. Eu tinha 10 anos quando eu ganhei e foi muito legal, me inspirou a querer aprender a meditar. Então ela falava da oração silenciosa, era em quadrinhos. E aí eu fiquei inspirada a aprender a meditar. Então, assim, existem em livrarias católicas, né? Deve ter material de qualidade infantil sobre São Francisco de Assis, o amor aos animais, a simplicidade, Santa Clara, né? Esses, assim, que são um pouco mais suaves e mais místicos, também ajudam as crianças. A ideia é só permitir, assim, que a alma se expresse, né? Que a gente possa encontrar ferramentas que nos inspirem e nos levem a ter interesses que não seja só o estímulo que a criança às vezes recebe da escola, dos coleguinhas, né? Lá do Naruto, do Super-Homem. Até que eu gosto de Marvel e DC, tá? Não tô falando mal. Até porque trabalha com questões simbólicas. Bem light, mas trabalha. Mas a criança ter outras oportunidades, né? Eu acho que a ideia é essa. Eu vou salvar a live e deixar para quem quiser assistir sobre criança, né? Fugindo aqui do tema. Se ajudou alguém, eu fico feliz. É só uma ideia para a gente trabalhar a criança, identificar as emoções e ter uma riqueza aí de mundo, de fantasia, de imaginação um pouco mais abrangente, mais criativa, mais profunda no simbolismo também, porque quando essa alminha crescer e virar um adulto, né, que ela tenha liberdade e autonomia para encontrar os seus próprios caminhos, mas tendo essa bagagem aí de identificar as coisas. Eu senti muita falta quando eu comecei a ler algumas coisas dos gnósticos, eu até senti falta de entender melhor os mitos gregos, por exemplo,
Então, esse mundo mitológico simbólico ajuda a gente também a construir um caminho espiritual e dá à criança ferramentas para ela se desenvolver na vida assim de uma forma diferente, né? Não ficar, não ser. Não é que ela não vai ter contato, assim, eu não acho que a gente tem que botar a criança numa bolha de ai, a criança nunca vai ouvir música que não seja a música que eu der para ela. Não é assim, né? A gente não é dono da nossa criança, a gente não tem controle. A gente só pode dar boas ferramentas, educação e amor e apoio e acolhimento e escuta e incentivar ela a trilhar o seu caminho, sabendo que ela tem pais que sustentam, que vão estar lá, que vão amar mesmo quando ela pisar na bola e que ela pode recorrer, né? Mas a gente não tem como a gente moldar. Não estou falando de papo de meu filho é especial, criança índigo, cristal, não é nada disso, gente. É só a questão de saber que a criança vai assistir a Frozen, vai cantar o Let It Go da Elsa, vai gostar de Naruto ou o que quer que for, mas ela pode conhecer mitologia, ela pode ler Tolkien, ela pode ter uma visão de mundo ampla, ela pode ter um universo interior rico, uma capacidade de fantasiar, né? E eu acho que isso faz muita diferença da gente ter, inclusive, recurso emocional de lidar com as dificuldades na vida. Ou de ter criatividade, de fazer coisas assim novas. Não no sentido de que todo mundo tem que ser empreendedor, inovador e blá blá blá, mas assim, recursos internos, emocionais e imaginativos. Eu acho que isso ajuda muito as crianças. Tá bom? Vou dar tchau para vocês. É isso, né, Sandra? Também acessar a diversidade, e não só a diversidade espiritual, mitológica e simbólica de culturas e do mundo, né? Mas os livros, né, que eu mostrei, mostrar crianças de outras etnias, que eu sou de pele branca, né? Mostrar crianças negras de culturas africana, japonesa, outras formas de ver o mundo, inclusive para não crescer sendo uma pessoa tacanha, tosca, fundamentalista, intolerante com o diferente, que acha que todo mundo que é diferente dela não merece viver, né? Para a gente ter um pouco mais de respeito e flexibilidade em relação à diferença do outro, né? Isso eu fico com raiva com as coisas que eu vejo. Ai, como faltou educação e apoio para essas pessoas, né? Ai, ai. Deixa eu descobrir como é que salva.